Eu acho que deve ter aparecido uma mensagem aí para vocês na tela, vocês podem dar um ok e a gravação vai continuar e o treinamento também. Bom, turma, o foco de hoje é desperdício de insumos. O quão grave é isso? O porquê acontece isso? Qual é o impacto que acontece na loja se eu fazer um desperdício de insumo? Então, vocês vão entender a magnitude que é 1 grama, 2 gramas, 3 gramas de desperdício de insumo dentro da Chiquinho Sorvetes, ok? Só que eu sei também que um desperdício de insumos na Chiquinho Sorvetes, ela não está diretamente ligada somente na quantidade que você coloca. Um minutinho só, gente. Pronto. Não está ligado diretamente na quantidade que vocês colocam de insumo dentro do produto. Ah, Alisson, mas como que não tem a ver? Sendo que é eu que manuseio o produto. Tem um ponto aqui que eu quero chegar com vocês, que é o overrun. O overrun, gente, ele interfere e muito na qualidade do produto da Chiquinho Sorvetes. O que que é o overrun? O overrun, ele é a quantidade de ar e a quantidade de bebida láctea que tem no meu sorvete, ok? Sim, gente, todo produto soft, seja McDonald's, seja Burger King, seja Chiquinho Sorvetes, Girafas, qualquer empresa que trabalha com sorvete soft, ou seja, esses sorvetes de máquina, é inserido ar no produto. É por isso que é um produto lucrativo, tá? A Chiquinho Sorvetes, ela trabalha com mais ou menos 60% de incorporação de ar no nosso produto. Mais ou menos, tá? Esse número vai de 55 a 63, mas fica navegando ali entre esses números que eu acabei de falar para vocês. Mas aonde que entra o desperdício de insumo dentro do produto, dentro do overrun? Bom, a resposta é bem clara. Quanto mais ar eu coloco no meu produto, menos produto vai, menos insumo vai, menos bebida láctea vai no meu produto. Só que é bem verdade também que quanto menos bebida láctea vai no meu produto, menos gostoso ele fica. O contrário também acontece. Se eu diminuo a quantidade de ar do meu produto, vai ficar muito mais gostoso o meu sorvete. Porém, não vai ficar com tanta qualidade, não vai ser tão lucrativo quanto uma incorporação de ar no padrão. Tá legal? Então, sempre quando nós formos fazer um cálculo de overrun, o overrun deve estar sempre em 55 a 63%. E eu vou ensinar vocês aqui a como faz o cálculo do overrun. Esse cálculo, gente, ele deve ser feito pelo menos uma vez por semana, é o ideal, tá? Uma vez por semana é o ideal fazer esse cálculo aí. É bem simples, não tem segredo nenhum para fazer esse cálculo, mas é interessante vocês fazerem sempre esse cálculo de overrun para vocês terem noção se está dando lucro ou está dando prejuízo à loja, o sorvete de vocês, o produto que vocês estão fazendo aí na loja, tá bom? Vou compartilhar a minha tela com vocês para passar alguns vídeos bem simples, tá? Os vídeos não têm som, tá? Mas eu vou parando de vez em quando o vídeo explicando algumas coisas para vocês. Bom, qual que é o primeiro passo para eu poder fazer um overrun dentro da minha loja? Bom, para quem estiver anotando, anota aí, escreve aí. O primeiro passo para poder fazer o overrun é eu estar com a minha máquina limpa. A minha máquina deve estar higienizada. E bom, se vocês não sabem ou se não exercem isso na loja de vocês, é bom vocês passarem a exercer. A máquina deve ser higienizada, deve ser lavada todos os dias, ok? De segunda a domingo, todos os dias. Alisson, mas aqui na minha loja, de sábado para domingo é pauleira, cara. Eu não consigo lavar a máquina, não tem tempo. O que que eu tenho que fazer? Gente, tem que pelo menos deixar ela desligada. Ou seja, esgotar todo o mix dela e deixar ela desligada de um dia para o outro para que a turma da manhã chegue e consiga lavar ela. O ponto aqui é iniciar o dia, seja segunda ou seja um domingo, eu devo iniciar o dia com a máquina sempre limpa. Alisson, mas para que tem um stand-by? Gente, o stand-by não lava a máquina, tá? O stand-by não higieniza a sua máquina, não. O stand-by, ele serve apenas para manter a temperatura do produto, para não estragar. É só isso que serve o stand-by, mais nada. Então, quando você deixa a máquina no stand-by, depois, quando você vai abrir a loja no dia seguinte, esse produto ele está, digamos assim, com a temperatura que ele deve estar, mas é um produto que você está usando há 24 horas atrás.
Então, a máquina ela deve estar sempre limpa e o stand-by ele é apenas para manter a temperatura do sorvete. Tá ok? Então, primeira regrinha aí, máquina sempre limpa. Anotem aí, fazendo um favor. Segunda regra, para poder fazer o cálculo do overrun. A segunda regra é eu estar com a minha bebida láctea nova, tá bom? Bebida láctea sempre nova. Eu não posso usar uma bebida láctea reciclada ou fazer aquele processo 70-30 lá. Para fazer o overrun não funciona. Tem que ser uma bebida láctea nova, tá ok? Então, máquina limpa, bebida láctea nova. Terceiro ponto aí para vocês anotar. Terceiro ponto. Quando eu coloco a bebida láctea dentro da máquina, eu primeiro tenho que esperar ela fazer o sorvete. Tem mais ou menos ali uns 7 minutos, 8 minutos, quando você liga a máquina para poder descer o produto. Então, quando a máquina começa a descer o produto, quando você começa a fazer o sorvete, eu tenho que ainda assim começar a continuar trabalhando com ela. Tirar mais ou menos 2,5 litros, 3 litros, até uns 4 litros de bebida láctea, de sorvete, perdão, para depois fazer o overrun. O porquê disso? Quando eu coloco a bebida láctea dentro da máquina, o primeiro sorvete ele não tem o equilíbrio de ar ideal para eu começar a trabalhar. Tanto é que faz um teste na loja de vocês. Quando vocês abastecerem a máquina, tira aquele primeiro sorvete, né? Depois de 7, 8 minutos. Tira aquele primeiro sorvete e toma. Ele vai ter um gosto. Depois, no meio do dia, tira um outro sorvete e toma. O gosto é totalmente diferente. Por quê? Porque no meio do dia ali, a máquina já entendeu que a incorporação de ar dela deve ficar, teoricamente, em 55 a 63%. Aquele primeiro sorvete que você tirou ali antes, de 4 litros, ela não chegou naquele ideal dela de 55 a 63%. Então é por isso que eu devo fazer tirar esse sorvete e depois fazer o cálculo do overrun, ok? Como que eu posso tirar esse sorvete? Vocês podem fazer chiquinho no pote, vocês podem trabalhar com ela e no meio do dia, no meio da tarde, fazer o overrun. É interessante que a máquina esteja limpa, bebida láctea nova, e eu tenha tirado um pouco de sorvete da máquina para poder fazer o cálculo do overrun, ok? Bom, vamos passar o vídeo agora então. O vídeo aqui é bem simples, gente. Então, depois que vocês realizaram esses 3 passos que eu acabei de falar para vocês, vocês vão ir até a máquina e vão tirar essa estrelinha. Sabe essa estrelinha modelador de sorvete? O porquê que eu devo tirar isso aí? É bem simples a resposta também. Essa estrela, nessas frições que ela tem, nesses desenhos que ela tem, quando eu vou esgotar para poder fazer o cálculo ali, ela acaba aqui pegando ar. E esse processo que eu vou fazer de pressionar o sorvete para tirar todo o produto, não pode ter injeção de ar. Eu tenho que fazer o sorvete compactado. Sabe como que faz a casquinha calda quente, aquela casquinha que mergulha na calda quente? É desse mesmo jeito que eu vou fazer aqui agora, sem ar. Eu tenho que pressionar bem o sorvete ali para poder ficar sem nem um pouquinho de ar para eu poder fazer a pesagem. Olha só como que faz aqui no vídeo, turma. Então eu tiro o modelador de sorvete, é só passar, apertar para baixo, é bem simples, não precisa tirar painel, não, não, nada disso, tá? É só apertar ela para baixo que ela sai facinho. E aí eu vou pegar o copo. Gente, prestem muita atenção nessa dica que eu vou dar aqui para vocês também. Dica não, perdão, regra. Quando eu for fazer, quando eu for extrair o sorvete, o produto, o meu copo, ele não pode ser um copo mole. Ou seja, não pode ser um copo de plástico, ele não pode ser um copo de polipapel, não pode ser, ele tem que ser um copo ou de vidro ou de inox, né, que ele não se expanda. Se eu pegar um copo de plástico, por exemplo, ele vai expandir. Se eu pegar um copo de polipapel, por exemplo, ele vai expandir também. Tem que ser um copo rígido. Quando eu for fazer o overrun, tem que ser um copo rígido, ok? Vamos lá. Então aqui eu tiro o produto, espremendo bem ele mesmo, sabe? Pressionando bem até a máquina. Olha só como é que ela fica, ó. Viu? Espremendo bastante. E aí eu vou pegar a espátula do Shake Mix, essa espátula do Shake Mix que vocês, corriqueiros aí na loja. Vocês vão pegar a espátula do Shake Mix e vão alinhando todo esse sorvete rente ao copo. Vão deixando ele bem retinho, rentinho ao copo, tá? Ou seja, sem nenhum ar. Se possível também, turma, vocês podem pegar esse copo e bater ele no balcão para o sorvete assentar um pouquinho para você conseguir deixar bem rente. Olha só como é que vai ficar. Viu? Sem nenhum segredo. É dessa forma que ele vai ficar. E vocês podem limpar a bordinha aqui para poder pesar ele corretamente.
Entenderam a primeira parte? Eu acho que bem simples, né? Sem nenhum segredo. Então, tirei ali o modelador, espremi bem o sorvete e deixei ele alinhado. Bom, mais uma regrinha aqui para vocês. Anota. Esse processo aqui, eu vou fazer ele por 5 vezes. Ou seja, vou pesar um copinho, vou tomar o peso dele. Depois vou fazer em outro copo, depois no terceiro, no quarto, por 5 vezes. Obviamente, essas 5 vezes vai dar um peso diferente, tá? Cada vez que você pesar, vai dar um peso diferente. O peso, ele vai variar muito. Muito não, pouco. Às vezes vai ser 1 grama para mais, 2 para menos, ou 3, 4, vai ter essa variação aí. Mas ele sempre vai variar, tá bom? E aí, para fazer a pesagem desses 5 potinhos, tá? Pesando 5 vezes, é bem simples também. Não tem muito segredo, não. Vou pegar o copinho aqui, aquele copinho que eu já fiz a pesagem, tirei a tara dele, né, antes de fazer a pesagem, e aí eu zero. Gente, o que que é a tara? Gente, a tara nada mais é do que zerar a minha embalagem primária. Qual que é a minha embalagem primária? Que é essa aqui, a minha primeira, a minha embalagem. Eu pesei, eu zerei o meu primeiro peso aqui, que é o do copinho. Então, eu vou pesar apenas o sorvete. Apenas o sorvete é o que eu vou pesar. E aqui vocês viram que deu menos 14. Por que deu menos 14? Porque eu tirei porque eu tirei o copo de cima. Agora ele ficou com menos 14. Eu vou apertar a tara e aqui vai zerar, tá bom? Ou seja, eu vou pesar apenas o sorvete. Olha lá, pesei apenas o sorvete, que deu aqui no meu caso 100 gramas, tá ok? Esse peso aqui de 100 gramas, eu devo anotar ele. Então, eu vou anotar esse peso. Como que eu anoto esse peso? Depois de ter tirado toda a média, eu vou anotar 100 gramas peso sólido. Como que faz a média? Gente, eu peso 5 potinhos e divido por 5. Vou somando todos os pesos. Um peso deu 100, outro deu 102, 104, 99. Eu vou pesando tudo. Depois eu divido por 5, eu vou ter a minha média e aí eu anoto essa média ali. Ok? Próximo passo. Parte 3. São 4 partes de vídeo. Já estou na parte 3 já, tá quase acabando. O próximo passo é fazer a pesagem do líquido. O que é o líquido? Gente, o líquido é a bebida láctea sem estar em sorvete. É a bebida láctea, ela pura, né? Um detalhe aqui também. Quando eu for pesar a bebida láctea, eu devo pesar ela em temperatura ambiente. Eu não posso pesar ela gelada. O porquê isso? Por conta da densidade. Ela gelada, ela fica mais grossa, ela fica mais pesada. Ela deve ser pesada em temperatura ambiente, ok? Então, sempre quando eu for fazer a pesagem da bebida láctea, tem que ser em temperatura ambiente, não pode ser gelada. E aqui eu coloco a bebida láctea, a gente até quase derramar mesmo, tá? Até quase cair para fora do copo. Não chega a cair, mas é quase para fora do copo. Olhem só, enchi bem até a bordinha aqui do copo. E aqui deu um peso de 155. Então agora, turma, prestem atenção. Agora eu tenho dois pesos. O primeiro do sorvete e o segundo do líquido. Então, eu tenho aquela média lá, que no meu caso aqui deu 100, e agora eu tenho esse peso do líquido aqui que deu 155. Então, eu anoto esses dois números. Eu tenho o sólido e tenho o líquido. E agora é só fazer o cálculo. Vou ensinar vocês como que faz também. Bom, para fazer o cálculo é bem simples. Vou pegar o peso do líquido, 155, que foi o que acabou de dar ali agora, e dividir pelaquela média do meu sorvete, por 100. Eu vou ter, então, o meu overrun, a porcentagem do meu overrun. Nesse caso meu aqui, nesse exemplo que eu estou passando para vocês, deu 1,55. Eu só vou considerar a minha porcentagem os dois números depois da vírgula, ok? Então, qual que é a porcentagem do meu overrun nessa loja fictícia aqui que eu estava fazendo? Deu 55%, tá certo? Alisson, e se desse 58, estava dentro ainda? Estava ok. E se desse 60, estava dentro? Estava ok. E se desse 63, estava dentro? Estava ok também.
Lembra que eu falei para vocês que vai de 55% até 63%? Então, todo número que vai de 55 a 63, se der esse resultado, está tudo ok. Tá bem? Alisson, mas e se der abaixo? Ou se der muito acima? O que eu faço? Bom, se der muito abaixo, se der muito abaixo, significa que está indo muito sorvete, está indo muita bebida láctea no seu sorvete. E isso vai acabar não sendo tão lucrativo para o franqueado, ok? E se estiver indo muito acima, significa que o teu sorvete está ficando muito duro e corre risco até de endurecer, de congelar a máquina lá dentro, o sorvete congelar lá dentro do cilindro. Se estiver indo muito abaixo, voltando aqui, eu posso fazer algum tipo de manutenções. Ô, Vitor, você quer falar para o pessoal o tipo de manutenção que faz depois que dá um cálculo errado? Gente, o Vitor ele vai comentar com vocês o que pode ser feito quando a máquina dá qualquer tipo de alteração no overrun, tá? Pode ativar seu som aí, Vitor. Bom, pessoal, então, gente, o que que a gente deve fazer quando tiver abaixo, né? Primeiramente, gente, a gente tem que verificar as lâminas plásticas que fica dentro do batedor ali, aquelas lâminas que ficam girando, fazendo a parte da raspagem ali do sorvete. Normalmente, quando a lâmina está muito desgastada, ela não faz o processo de raspagem corretamente. E a gente consegue verificar colocando ela contra a luz, assim, ó, vendo se tem algum desnível da lâmina, se tem alguma, como é que eu posso dizer, um buraquinho que afeta isso e dá diferença no overrun também. E um outro detalhe também muito importante, fazer a troca dos O-rings, né? Ali do diafragma, que é uma peça-chave da bomba, né? Aquela pecinha preta que fica dentro ali do orifício de ar, dentro do adaptador de entrada mix, a partezinha vermelha, é uma peça-chave da máquina também que dá alteração no overrun. Então, primeiramente, está dando abaixo do overrun, né? Está dando abaixo de 55%, a média, fazer a troca das lâminas plásticas, primeiramente, faz outro teste. Deu abaixo ainda, continua abaixo, faz a troca de todos os O-rings, né? Inclusive, do principal aí do carro-chefe é o quê? Aquele diafragma, o pretinho lá, que é o da bomba, né? E faz a troca total ali dos O-rings. Se continuar desse jeito, abaixo da média, chamar o técnico, que provavelmente deve ser a regulagem da máquina, né? Para ele regular da forma correta a máquina. Gente, é válido ressaltar também que os franqueados é mais por dentro disso do que propriamente vocês atendentes. Mas os franqueados que estão me assistindo aí sabem a periodicidade que tem e sabem também que tem que fazer a manutenção periódica da máquina, tá? Então, na máquina ela não é um robô, né? Ela é uma máquina. Ela precisa de manutenção, ela precisa de frequentemente chamar um técnico na loja e poder fazer as manutenções periódicas dela. Se deixar virar uma bola de neve, quando for consertar alguma peça que estragou, vai ficar muito mais caro. Então, é melhor fazer a manutenção periódica corretamente ali do que esperar estragar para poder arrumar, tá ok? Bom, gente, a princípio, o overrun é basicamente isso. Alisson, mas por que você explicou o overrun e o que isso interfere agora no desperdício de insumos? Bom, gente, a resposta é clara. Acabei de falar para vocês, estou falando isso há bastante tempo. Se eu faço um produto que vai muito sorvete, que vai muita bebida láctea, estou desperdiçando. Eu vou precisar da ajuda de vocês agora. Eu vou passar alguns nomes de produto aqui, daqui a pouquinho, e eu vou pedir que vocês mandem o preço no chat para mim, porque eu vou fazer um cálculo baseado na loja de vocês aí, no preço que vocês trabalham. E vocês vão ver, e vocês vão perceber o quão grave é cada desperdício de cada grama de insumo. Vou compartilhar com vocês aqui uma planilha e essa planilha, antes de mais nada, peraí, pronto. E essa planilha, ela foi feita e desenvolvida para vocês atendentes, tá? Ela é bem simples, não tem muito cálculo, sabe? Ela é bem didática. As únicas linhas que eu edito, que eu preencho, é as linhas amarelas, eu não preencho as outras linhas, tá? Ou seja, é uma planilha muito simples de ser usada. Eu vou compartilhar essa planilha com vocês aí no chat e vocês já podem baixá-las. E vocês já podem baixar essa planilha e vocês já podem baixar aí no celular de vocês, tá? Essa planilha ela é os coordenadores utilizam muito dessa planilha
para poder fazer o treinamento aí na loja. Vou compartilhar com vocês um minutinho só, tá? Turma, vê se chegou aí para vocês, fazendo favor. Não, na verdade, aqui eu mandei só pro Vitor, tem que ser para todos, perdão, gente. Todos da reunião. Vou encaminhar de novo. Vou encaminhar só para uma pessoa aqui no privado. Vou encaminhar para vocês aí de novo. Pronto, agora foi. Chegou aí, gente, fazendo favor, verifiquem aí se chegou no chat. Vocês podem baixar. Beleza, o pessoal está falando que chegou. Ok, vocês podem fazer o download dessa planilha aí e utilizar na loja de vocês. Eu vou explicar como que ela funciona. Beleza, vamos lá. Bom, essa planilha aqui, planilha de desperdício. Vocês só vão calcular desperdício aqui nessa planilha, nada mais do que isso. É importante vocês terem ideia de que o peso padrão, reparem nesse quadro preto aqui ao meu lado aqui, ó, o peso padrão está levando em consideração apenas o peso do sorvete. Ou seja, se eu for fazer um produto, um shake mix, por exemplo, eu não vou pesar o produto finalizado, eu quero pesar apenas o peso do sorvete, tá bom? Se eu for pesar uma casquinha, por exemplo, é apenas o peso do sorvete, eu não peso aqui todo o produto, tá bom? É, a outra linha aqui, o outro quadro, É. fala. Gente, acho que tem gente com o microfone ligado. Se puderem desligar, fazendo favor, é bom, tá? Que aí não dá interferência aqui na minha reunião. Beleza. A outra linha editar, o outro quadro negro aqui, o outro quadro preto que fala aqui, ó, colunas editáveis. O que é coluna editável? É a coluna que eu consigo mexer, que eu consigo clicar e colocar o número que eu quiser. As outras colunas eu não consigo colocar nada. Então, as colunas editáveis são a quantidade vendida, que é a coluna G, tá? G de gostoso, tá bom? E a coluna H também, H de hoje, são as colunas editáveis, ok? E aí eu tenho a última coluna também, que é uma coluna muito importante, que é a coluna K, de Krigor, tá bom? Então, coluna G, coluna H e coluna K são as colunas que eu consigo editar. As outras colunas eu não consigo editar nenhuma. Essas outras colunas que não tem nada escrito, portanto, a coluna I, coluna J e a coluna L, elas vão aparecer o número ali automaticamente. Depois que eu preencher aqui, ela vai começar a aparecer os números aqui. Qual que é o raciocínio dessa planilha, gente? Qual que é o raciocínio dessa planilha? Olha só. Aqui na coluna D, eu tenho os produtos. Quais são os produtos? Casquinha tradicional, casquinha trufada, casquinha calda quente, casquinha coberta. Aqui eu tenho meus produtos. Beleza? Na coluna E, de Eduardo, o que que eu tenho aqui? Eu tenho peso padrão. O que que é o peso padrão? É o peso padrão do produto. Ou seja, uma casquinha tradicional, ela tem 85 gramas, tá certo? Uma casquinha trufada, ela também tem 85 gramas. Uma casquinha recheada também tem 85 gramas. Mas e a casquinha coberta com calda quente? Quantas gramas ela tem? Ela tem 80 gramas. Por quê? Porque ela vai uma volta menos. Quando você mergulha ali, ela não tem duas voltas, só aquela casquinha que mergulha. Portanto, ela tem uma volta menos. Aqui ficou claro para vocês, né? Produto e o peso padrão. E aqui a coluna F, de Flávia, né? A coluna F é o desperdício em quilo. Então, olha só como que a planilha vai começar o raciocínio dela. Ela fala assim, olha, você tem a casquinha padrão é 85 gramas. Você está desperdiçando X se você fizer uma casquinha com peso Y. É assim que ela vai funcionar. Quer ver? Vamos fazer na prática aqui? Vamos pegar uma casquinha aqui, que o peso dela seja de 90 gramas. E vocês sabem que não é nada difícil fazer uma casquinha com 90 gramas. É a coisa mais simples do mundo. Na hora da correria, chega até a fazer com 100 gramas, que eu sei que acontece. Então, aqui eu vou colocar 0,090, ou seja, 90 gramas a minha casquinha.
Olha só o que apareceu aqui para mim, gente. Presta atenção. Falei para vocês que que as colunas que não tem nada ia começar a aparecer, né? Vocês perceberam aqui? Já começou a aparecer? Apareceu aqui o 17. Olha só que legal. Vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês. Olha só que legal. Olha o raciocínio dela, gente. Ela falou assim, ó. Tá, o peso padrão ela tem 85. Você está fazendo com 90 gramas. Ou seja, você está desperdiçando 5 gramas por casquinha. Tá vendo essa coluna I? Olha só. A coluna I está escrita aqui, ó. A cada perde um. O que que é a cada perde um? Significa o quê? A cada 17 casquinhas que eu estou fazendo, desperdiçando 5 gramas, eu perco uma. Entenderam o raciocínio? Então, eu vou desperdiçando 5 gramas por casquinha. 5, 5, 5, 5. Quando eu faço 17, eu perco uma. É esse o raciocínio dela. É basicamente isso. Você quer ver um negócio mais grave? Olha só. Se eu faço uma casquinha, por exemplo, com 0,095, eu passo a desperdiçar 9. Então, a cada 8, a nona casquinha, por exemplo, é de graça que eu entreguei, desperdiçando 10 gramas por produto. Você quer ver o negócio ficar mais grave ainda? Vou precisar da ajuda de vocês aí. Qual que, quanto que vocês estão vendendo a casquinha de vocês aí na loja? Manda para mim, fazendo favor, aí no chat, o preço da casquinha aí na loja. Manda para mim, que eu vou pegar o preço de vocês aí para colocar aqui. A maioria está a R$ 5, R$ 4,50. A grande maioria está a R$ 5, né? Isso, R$ 5. Então eu vou colocar o preço de vocês aqui, ó. Olha só, eu vou colocar o preço aqui e olha só o que vai acontecer. Bom, antes de ter o desperdício em dinheiro aqui, eu tenho que colocar a quantidade vendida que eu tive na minha loja. Então, quantas casquinhas a R$ 5 eu vendi na minha loja? Bom, se eu vendesse 33 casquinhas mais ou menos por dia na minha loja, que eu acho que deve vender, portanto, eu venderia 1.000 casquinhas no mês, 999 casquinhas no mês. Então, vou colocar essa quantidade vendida aqui, ó. Esse QNT é quantidade vendida. Então, eu coloco aqui a quantidade vendida. Olha só o que apareceu aqui para mim, ó. Vamos começar a ler ela, a entender, a começar a entender ela de novo. Então, eu fazendo uma casquinha de 95 gramas, perdendo 10 gramas, o padrão é 85, significa que a cada 9 casquinhas eu perco uma, correto? Cada 9 casquinhas eu perco uma. Eu fiz 1.000 casquinhas, ou seja, no final dessas 1.000, eu perdi 117. Vendendo essas 117 casquinhas a R$ 5, significa que eu deixei de faturar, que a loja deixou de ganhar, de vender esse produto, ou seja, deixou de entrar R$ 588 na minha loja. Vocês perceberam que foi só 5 gramas que eu desperdicei no produto, 10 gramas que eu desperdicei no produto? Isso eu estou falando, turma, isso eu estou falando apenas de um produto. Nós vamos fazer demais aqui, tá? Nós vamos fazer demais. Você quer ver o negócio ficar mais grave? É isso aqui, ó. O negócio ficar mais grave ainda, é eu fazer isso aqui. Ao invés de eu vender a casquinha 5, eu passo a vender a 6. Olha só o que acontece. Eu desperdiço R$ 705. Para mim, isso é muito grave. Imagine se só um franqueado. Eu falei isso para a primeira turma, eu acho, primeira ou segunda turma que nós tivemos de treinamento. Eu falei que o franqueado investe mais ou menos R$ 700 mil para poder fazer, para poder abrir uma loja. Imagine se só cada loja que ele tá, que ele tem, ele está desperdiçando 500 e poucos reais. Gente, 700 mil reais para você vender uma casquinha 5, não pode ter margem nenhuma de desperdício. O desperdício tem que ser zero, tem que ser nulo, não pode existir desperdício nenhum. E como que eu consigo calibrar a minha perfeição? Como que eu consigo chegar na perfeição? Perfeito é só Deus, mas próximo da perfeição é treinamento, gente. Franqueado, coordenadores, gerentes que estão me assistindo aqui agora, pessoal, vocês devem treinar a equipe de vocês. Gente, muitas pessoas falam assim para mim, eu já vi franqueado, gerente falando, comentando comigo, cara, eu não vou treinar a minha equipe por conta que vai desperdiçar todo esse insumo aí, depois o que eu vou fazer com essa Nutella, o que eu vou fazer com esse ovo maltine aí, com essa casquinha que quebrou, vai desperdiçar tudo. Na minha opinião, o desperdício é você não treinar. Você deve treinar a sua equipe, é só o treinamento constante que vai levar vocês à perfeição. E eu falei na turma passada também, vou reforçar nessa. Momentos que é para vocês mais ganharem dinheiro, que é para vocês conseguirem vender mais, é quando vocês mais perdem. Imagine se só um dia de grande movimento na loja, vocês fazendo casquinha com 90 gramas, 95, 100 gramas. O que acontece? Você quer ver um negócio grave também? É o tal do milkshake. Quantas lojas que eu já fui visitar,
e o atendente fazia o produto, ficava muito alto, o que que ele fazia? Ia lá na pia, raspava aquele monte de produto, jogava tudo fora na pia. Ligava a torneira e ia embora. Gente, isso é gravíssimo. Existe aquele velho ditado, né? É melhor sobrar do que faltar. Na Chiquinho Sorvete não existe isso, tá? Na Chiquinho Sorvete é melhor faltar um pouquinho do produto, você conseguir ir lá na máquina, conseguir repor esse produto, do que sobrar e você ter que jogar fora. Gente, cada grama importa. Eu até brinco, às vezes, com os franqueados. Eu falo assim, que por mim não precisava ter salário. Eu viveria tranquilamente só com o desperdício que tem nas lojas, nessas 800 lojas aí. Viveria tranquilamente, porque é muito desperdício. E às vezes o franqueado que tem a correria do dia a dia e acaba deixando o gerente, ou o gerente deixa o coordenador. Gente, vocês têm que ficar de olho no atendente. O atendente é ser humano. Ele erra, mas quanto mais minimizar os erros, melhor vai ser para a unidade. Ok? Então, treinamento constante leva à perfeição, leva à próxima perfeição, melhor dizendo. Então, treine a equipe de vocês, pelo menos uma vez por semana. Ah, Alex, uma vez por semana é muito. Treine uma vez a cada 15 dias, então. Para a equipe de vocês aí, ó. Fecha a loja, passa meia hora, uma hora da abertura, treinando, falando sobre padrão de produto, falando de desperdício, treinando sobre venda, sobre atendimento, sobre máquina. Conversa como que foi a semana. A equipe precisa de atenção também. Não são máquinas. A equipe de vocês não são máquinas. Eles precisam também de atenção, precisam ser ouvidos. Problemas, muitas das vezes, que acaba acontecendo com um cliente, acaba que nem chegam em vocês, por muitas das vezes, por falta de reuniões periódicas. Então, treinamento constante leva perto à perfeição. Ok? Então, treine bastante a equipe de vocês. Parem um pouco aí, pega um balde, vai treinar casquinha, vai treinar milkshake, vai treinar shake mix, faz perguntas para eles poderem responder, ok? Vamos seguindo aqui o raciocínio ainda, gente. Vamos lá. Eu vou pegar outros produtos aqui também. Então, vamos supor aqui agora, vamos colocar uma hipótese de casquinha trufada. Vamos supor que vocês colocaram em prática tudo isso que eu acabei de ensinar para vocês desde ontem, ontem, e conseguiram reverter venda. Em vez da pessoa pegar uma casquinha tradicional, começou a pegar casquinha calda quente ou casquinha trufada. Vamos ver o que acontece aqui? Vamos lá. Olha só. Então, eu comecei a vender uma casquinha trufada. E vamos supor que dessas 1.000 casquinhas que nossos clientes vieram para a loja, eu consegui reverter 50% delas. Então, a cada 10 clientes que veio pegar uma casquinha tradicional, eu consegui reverter essa casquinha para uma casquinha trufada em 50%. Ou seja, eu consegui vender, entre aspas aí, tá? 500 casquinhas no mês de casquinha trufada. Vamos supor que eu estou fazendo também uma média aí de preço de produto, de sorvete, de também 95 gramas. Portanto, eu estou perdendo 9 também, a cada 9 casquinhas eu perco uma, né? Só que aqui eu tive um desperdício de produto menor, porque eu vendi menos, né? Então, portanto, eu perdi menos também. Será que eu perdi menos mesmo? Manda fazendo um favor aí no chat, por gentileza, o preço da casquinha trufada aí na loja de vocês. Quanto que está custando a casquinha trufada hoje aí na loja? Manda para mim fazendo um favor. Eu quero ver. Olha, o pessoal tá mandando aqui. Olha, tem gente vendendo a R$ 10 uma casquinha trufada, 9. Eu vou colocar R$ 9, tá? Tem gente vendendo a 10, outros a 8. Vou colocar ali R$ 9 a média. Eu vou colocar R$ 9, gente. Vou colocar R$ 9. Então eu venho aqui, ó, no quadradinho do lado e coloco R$ 9. Olha só o que acontece. Reparem que eu consegui reverter os produtos, né? Dessas 1.000 casquinhas, eu consegui reverter para 500, mas eu continuei sem treinamento de produto. Continuei fazendo a casquinha com 95 gramas ainda. Ou seja, continuei perdendo 9. Continuei perdendo uma a cada 9, né? Tive um desperdício de insumos ao final de 58%, de 58, né? Casquinha no final dessas 500. E eu vendendo ela a 9, eu tive um desperdício de R$ 529. E de novo, tá, gente? Se eu aumento o preço dela, se eu aumento o preço dela, ela também aumenta o desperdício aqui em reais. Tá legal? E se eu continuo revertendo casquinha, olha só isso no meu mouse aqui, ó. Imagine só que se eu continuo revertendo casquinha e numa hipótese, tá? Gente, uma hipótese aqui agora, pelo amor de Deus. E eu tenho uma hipótese aqui que eu consegui reverter desses clientes que deu na loja, dessas 1.000 casquinhas tradicional, eu consegui reverter todos. Olha só que maravilha.
Em vez de ser 500 aqui agora, vai ser 1.000 também. Olha só, vamos colocar 1.000 aqui, o que acontece? Olha só o tanto que eu passo a desperdiçar. Eu passo a desperdiçar mais de R$ 1.000 por conta de uma reversão de venda que eu tive. Então, olha só em casquinha tradicional e em casquinha trufada, eu tive um desperdício de R$ 1.763. Olha só o desperdício que eu tive só em casquinhas. Imagine isso só se eu pegar o cascão, se eu pegar o top mix, se eu pegar o cascão trufado. E eu vou fazer esses raciocínios aqui com vocês para vocês verem o quão grave é. Aí tem atendente que fala assim: poxa, o franqueado aqui não paga um café da manhã para mim, o franqueado não leva nós para almoçar, não leva nós para jantar. Como que o cara vai fazer isso sendo que ele está desperdiçando, está deixando de faturar mais de R$ 1.000 só em casquinha? Explica para mim, a matemática não fecha, gente. A matemática não fecha. Lembram-se, tá? O franqueado investiu mais de R$ 700.000 nessa marca Chiquinho Sorvetes. Não tem margem para desperdício, não tem margem para erro. Imagine se só todo mês você tendo que desprender do salário de vocês aí R$ 500, R$ 600, R$ 700 só por conta de desperdício. Não vai afetar o financeiro de vocês? Não vai afetar uma conta de água, uma conta de luz? Não vai? Aqui na loja é a mesma coisa. Se o franqueado deixa de faturar esses mil e poucos reais aí, vai afetar a água, vai afetar a luz, vai afetar a internet, vai afetar uma manutenção que ele poderia estar fazendo. Então, toda grama dentro da loja, toda porcentagem de grama ali que eu tenho de insumo, se eu desperdiçar, ela se torna muito grave a longo prazo. Ok? Vamos pegar mais uma aqui? Eu gosto de fazer essa linha de raciocínio com vocês, porque no final aqui, gente, é muito grande o desperdício que eu deixei de faturar na minha loja. Lembrando também, porque eu sei que tem franqueados me assistindo, e eu vou reforçar isso aqui agora, essa planilha que eu estou mostrando aqui, turma, é uma planilha para atendentes, tá? A linha de raciocínio por franqueado, para ele poder pegar alguns desperdícios mais profundamente, é através da CMV, tá, doutores franqueados? Através da CMV e DRE. Lembrando que essa planilha aqui é a planilha para atendentes. Ela é mais simples, não tem tanto detalhe, mas com a ferramenta certa, franqueados, gerentes que estão me assistindo aqui agora, através da CMV, confrontando o seu gasto com insumo na DRE, vocês conseguem achar o real desperdício. Reforçando, essa planilha é para atendentes, para coordenadores, para fazer treinamentos aí na loja de vocês, tá? Vou pegar mais um produto aqui. Eu acredito que vocês já estão entendendo a gravidade que é isso. Vou pegar mais um produto. Vou pegar aqui agora, eu vou pegar um vilão. Vou pegar um vilão. Sabe qual produto que é um vilão aqui na Chiquinho Sorvetes? É o tal do cascão coberto, cascão calda quente, né? Que é esse aqui, ó. E por que que esse produto aqui ele é vilão? Vocês estão. Opa, não era para descompartilhar a tela. Vocês estão vendo aqui que o cascão coberto ele tem o peso de 105 gramas. Por acaso, vocês já pesaram esse produto e viram se dá realmente 105 gramas? Normalmente, esse produto aqui, as pessoas tendem a linkar, a fazer igual a casquinha calda quente, aquela casquinha. E não é igual, gente, não é igual, não tem nada a ver. A casquinha calda quente, a casquinha coberta, nós pressionamos o sorvete. O cascão calda quente, eu não posso pressionar o sorvete. Se eu pressionar o sorvete, esse produto ele vai na casa dos 130 gramas, 135 gramas, porque a altura dele é maior. Imagine se só o chuchando sorvete tudo lá dentro, pressionando ele para depois fazer as voltas que tem que ser feitas depois da gravata. Isso vai ficar muito pesado. E, infelizmente, isso acontece. Eu já vi muitas lojas fazendo esse produto com 130, 135 gramas, por falta de orientação. Mas como que eu faço esse produto? Como que eu faço esse cascão? O cascão, ele deve ser feito as voltas na largura do cone. Nada melhor do que o Vitor, gente. O Vitor, ele é especialista em produto, afinal, ele é quem dá treinamento para franqueados, gerentes aqui no laboratório. Então, ele é um especialista. Eu vou abrir o áudio dele para ele explicar a técnica que ele usa para poder fazer esse cascão calda quente, que é a técnica que vocês vão usar na loja de vocês para não dar esse peso excessivo. Bom dia, pessoal. Vamos lá? Ó, pessoal, então, o cascão, ele é um do mais difíceis, assim, eu diria um dos mais difíceis, um dos produtos mais difíceis de fazer, o calda quente da forma correta, né?
Bom, eu aconselho vocês, gente, claro, um treinamento não vai ser da noite para o dia, né? A gente ficar bom. Fazer as voltas dos cascões na largura do cascão, prendendo o sorvete no cascão, né? A gente não vai pressionar igual é feito na casquinha, porque senão vai dar acima de 105 gramas de fato. 130 até mais, dependendo da quantidade que você colocar ali dentro do cascão. Então, um conselho meu, né? Fazer o treinamento aí diário, toda vez que sair um calda quente, vocês treinarem, fazer na largura do cascão as voltas, faz a base lá no fundo, vem na largura do cascão assim, ó, vem colocando o sorvete na largura do cascão. Isso vai fazer que o sorvete ele não vai cair na hora que você virar na calda quente. Coloca na largura do cascão. Vem colocando acima da borda, faz duas voltas e o bico. Faz o teste e aí, conforme vocês vão fazendo o teste, vocês vão ficando craque, tá? Isso é questão de treino, gente. Vocês têm que treinar bastante para ficar bom. Vai cair, vai ter muitos cascões que vão cair. De fato, bom, Deus perfeito é só Deus, né, gente? Então a gente tem que ficar o mais próximo do perfeito, né? Então treinamento todos os dias, toda vez que sair um cascão calda quente, até mesmo de próprio cliente, pega e treina, tá, gente? Treina que com o treino vocês vão ficar top. Ô, Vitor, Beleza? e tem uma técnica também que ele não fica de ponta cabeça totalmente, né? Tem um jeito certo de mergulhar ele na calda quente, não tem? Exatamente, gente. Ó, o cascão ele é meio relevado assim, né? Se a gente mergulhar ele reto, ele vai trufar toda essa parte aqui, ó, do cascão. A gente tem que mergulhar ele meio que 90 graus assim, ó, para que ele fique certinho na borda do cascão, né? Porque senão ele vai ficar parecendo um cascão trufado, né? Com a borda ali. Então, o ideal é o quê? Toda vez que mergulhar ele 90 graus, assim, ó, para que a calda quente fique certinho no sorvete e não trufe o cascão em si, né? Esse é o ideal. Toda vez que você for fazer o calda quente. É isso aí. Além disso, também, complementando o que o Vitor disse, eu, nesses longos anos de vida aí, eu aprendi que a parte mais alta do cascão, o cascão ele tem a parte mais baixa, que é a gravata, que normalmente nós chamamos, e tem a parte mais alta dele. Isso não é regra, tá, gente? É só um macete que eu descobri nesses anos que eu tenho com sorvetes. Quando eu mergulho ele na calda quente, como o Vitor falou, explicou perfeitamente, eu mergulho ele em 90 graus e depois, na hora que eu tiro ele, eu não fico segurando ele muito de ponta cabeça. O que que eu faço? Eu inverto. A gravata fica para cima e a parte mais alta fica para baixo. O porquê isso? Porque a parte mais alta serve como base. Se eu ficar segurando ele muito assim de cabeça para baixo, é perigoso ele cair. Então, o que que eu faço? Eu mergulho ele com a gravata para baixo, mergulhou, tiro e coloco a gravata para cima. E espero ele secar tranquilamente. E aí eu entrego pro, Isso mesmo. ok? A outra parte maior do cascão vai fazer a sustentação do sorvete para que ele não caia. Isso ajuda bastante. É isso aí. Vamos botar para o raciocínio da planilha aqui, turma. Bom, vamos lá. Cascão coberto. Ele não é um cascão que sai bastante, mas é claro, se vocês usarem da artimanha é, que eu ensinei vocês a fazerem aí, tenho certeza que ele vai começar a ter uma saída bem mais vantajosa para a unidade. Então, aqui, eu vou colocar, 300 cascões por mês, 10 por dia, um dia pelo outro, um dia de mais movimento, um dia de menos movimento, um dia pelo outro, 10 cascões por dia. Eu vou colocar o peso dele, que é o que normalmente acontece, eu vou colocar o peso dele de 130 gramas, tá? 0,30. De 130 gramas, ou seja, um desperdício de 25 gramas por produto. Significa que, mais ou menos, a cada 4 produtos eu perco um, tá ok? Significa que ao final desses 300 cascões, eu perdi 71. E, de novo, vou pedir ajuda de vocês aí que estão na ponta. Qual que é o preço do cascão coberto aí na loja de vocês? Provavelmente vai ser bem alto. Vai lá, R$ 12, 10. 12, a maioria R$ 12 aqui, né? Bom, eu vou, na maioria 10, na verdade. Vou colocar R$ 10, tem algumas lojas vendendo a 12, mas eu vou colocar R$ 10, tá? Para vocês poderem fazer o cálculo. É claro, vou colocar R$ 10, eu posso colocar 12 também.
Se eu colocar 12, fica mais grave ainda, olha só. Fica R$ 857 de desperdício. Ou seja, quanto mais caro eu vendo meu produto, mais eu vou deixar de faturar pelo desperdício que eu tive nesse insumo, nesse produto. Tá ok? Olhem só que grave. Gente, se vocês repararem aqui, já deu R$ 2.400, quase aqui, R$ 2.500 de desperdício que eu tive aqui, ó, entre esses 700, R$ 1.800. Olha só como que é grave isso, cara. Poxa, isso aqui, se o franqueado, coordenador, gerente não faz esses cálculos aqui, não treina a equipe, está perdendo tudo isso aqui por mês na loja, cara, não tem muito sentido. Não tem muito sentido. Agora vocês entenderam por que eu falei que eu viveria tranquilamente só com o desperdício que vocês deixam de faturar na loja de vocês? Imagina só vocês recebendo isso aqui por loja. Imagine isso só. E tudo isso aqui realmente é o que o franqueado deixou de faturar, que ele deixou de vender, que ele jogou para o ralo, jogou para água abaixo. Entendeu? Gente, de novo, o desperdício na loja é zero, é nulo, não existe. Quando eu for pegar uma concha de ovo maltine, né, aquela conchinha, aquela concha OZ, pegar aquela concha OZ, eu tenho que deixar a concha reta, gente. Eu não posso fazer aquela bola na concha para poder colocar no produto. A Nutella é a mesma coisa. Olha só uma curiosidade para vocês. Quantas vezes vocês já pesaram a bailarina de Nutella aí na loja de vocês? Já fizeram essa pesagem alguma vez? Já pesaram a calda trufada? Já pesaram um doce de leite? Já pesaram uma concha de ovo maltine? Uma concha de leite ninho? Vocês não têm ideia do quão peso que é. E aí, gente, sinceramente, não é tão culpa do atendente isso. Isso é culpa do gerente, do franqueado e do coordenador que não explica para eles a quantidade de grama que tem em cada complemento, cada insumo. Por quê? Por conta de falta de treinamento. Não custa nada vocês fazerem. Gente, é a coisa mais simples. O franqueado tem acesso a CMV, o gerente tem acesso a CMV. Talvez vocês não entendam, tá, atendente, o que é uma CMV, mas o franqueado, o gerente sabe o que eu estou falando. Tem acesso. É só pegar a gramatura e falar assim, gente, atendente, vamos fazer uma reunião aqui agora, vou passar para vocês a gramatura de cada insumo que nós temos aqui na loja. Olha, uma colher bailarina de Nutella tem tanta grama, uma de calda trufada tem tantas gramas. E olha, vamos fazer o teste aqui agora? Vamos pegar um copinho descartável? Pega aí uma concha de uma bailarina de Nutella, vamos ver como é que você pega. O atendente vai lá, pega e pesa esse insumo. Poxa, olha só o tanto que ficou. Se deu mais de 18, se deu mais de 20, se deu mais de 30, ou se deu 15. Se deu mais, você fala assim, olha, tem muito, viu como que é? Tem que ser bem menos. Se deu menos, fala assim, olha, o cliente está sendo lesado. Eu tenho que colocar um pouquinho mais. Gente, eu não estou falando aqui para vocês colocar menos insumo no produto. Eu estou falando para vocês não desperdiçar insumo, ok? Então, franqueados, é um apelo que eu faço para vocês. Treinem a equipe de vocês. Eu sei da correria que vocês têm, não é fácil ser empresário no Brasil, é tanta conta que tem para pagar, é tanto boleto que chega, é compras de site que você tem que fazer, é contratação muitas vezes, é folha de pagamento. Mas, gente, tira um pouquinho, tira um tempo da agenda de vocês e treinem a equipe de vocês. Treinem a equipe, é um apelo que eu faço aqui. Tudo que eu falei durante esses 3 dias, de atendimento, de vendas e agora desperdício de insumos, não vai servir de nada se vocês aí na ponta não colocar em prática, se vocês não executarem aí na ponta, se vocês não parar e falar assim, gente, vamos resumir tudo que o Alisson falou durante esses 3 dias aí, vamos ver o que ele falou. Eu assisti o treinamento junto com vocês lá, eu estava junto com vocês, eu prestei atenção no que o Alisson falou. Vamos fazer uma pesagem de insumos aqui? Vamos fazer uma dinâmica de atendimento? Vamos fazer uma dinâmica de vendas? Isso é treinamento, isso é evolução. Depois que vocês fizerem tudo isso aí, daqui 2, 3 meses, franqueado, me ligue e me fala se funciona ou não. Porque eu tenho certeza que se vocês valorizarem, se vocês colocarem o treinamento na equipe de vocês, gente, a probabilidade de dar errado ela é mínima. E aí você, franqueado, gerente, começa a transferir a responsabilidade para o atendente. Porque aí, o atendente participou do treinamento com a pessoa da franqueadora. Vocês fizeram a manutenção do treinamento, aplicaram o treinamento aí, reforçaram o treinamento. Se o atendente não deu jeito, então aí o problema já não é mais a unidade. Aí o problema pode estar em quem? No próprio atendente. Então, fazendo, fazendo esses processos que eu acabei de falar para vocês, eu já tenho certeza que vai melhorar e muito a loja de vocês. Eu vou pegar mais um produto aqui. Eu vou pegar mais um produto. Vou pegar aqui, por exemplo, um cascão tradicional. Vou pegar um cascão tradicional aqui de 90 gramas. Vamos fazer uma venda de 1.500 unidades desse cascão. Vou pegar o peso dele de 90
95 gramas, 0,095 também. Portanto, eu tive um desperdício de 5 gramas, tá? E aqui, a cada 18 cascão, eu perco um, ok? Vamos colocar aqui. Opa, tá ali no cascão, eu perdi. Aqui. Vamos colocar aqui um preço de venda. Qual é o preço de venda do cascão de vocês? Vai estar R$ 6, R$ 7? Qual que é o preço de venda aí, fazendo um favor? Aqui tem alguns comentários, mas o Vitor está respondendo pelo jeito. O Vitor está respondendo aqui as perguntas já. Eu vou seguindo aqui na planilha, então. Ó, a maioria está me respondendo aqui, 8, 7,50, R$ 8, tá? Eu vou colocar aqui, então, a R$ 8. Vou colocar aqui a R$ 8. Olha só, deu R$ 666 com 67 centavos de desperdício. Gente, eu acho que vocês entenderam a gravidade que é isso aqui. Se eu ficar falando sobre todos os insumos aqui, sobre todos os complementos aqui, vocês vão perceber que isso aqui vai dar um número exorbitante, exorbitante. E essa planilha que eu mandei para vocês, tem até os adicionais aqui, tá? Tem o peso do leite ninho, por exemplo, tem o peso da Nutella. Olha só o que eu acabei de falar para vocês. Uma bailarina de Nutella tem 18 gramas. Olha aqui, eu vou até aumentar para vocês aqui. Ó, uma colher bailarina de Nutella, ela tem 18 gramas. Uma concha de ovo maltine, ela tem 12 gramas. Olha só que bacana aqui, ó. O soufflé roux também 30 gramas, a granola 30 gramas aqui, ó. Então vocês reparem que todos os adicionais, ou pelo menos os que mais saem na loja, tá tudo aqui. A ganache chiquinho, 14 gramas, a stracciatella branca, 20 gramas, ok? Então isso aqui, gente, é muito interessante vocês aplicarem na loja de vocês, ok? Turma, basicamente, o que eu tinha para colocar na cabecinha de vocês aí durante esses 3 dias era isso. Tudo que eu falar aqui agora vai ser redundância, tá? Se eu começar a preencher essa planilha de novo aqui, vai ser redundância. Eu não vou ensinar vocês a fazer uma casquinha aqui. A casquinha tem que sair na ponta, mas vocês sabem que uma casquinha tem 85 gramas. Vocês agora sabem que um cascão tem 90 gramas. O franqueado, o gerente, sabe o peso de cada complemento que tem no cardápio, de cada insumo que tem no cardápio. É só transmitir para vocês. É só ele fazer uma planilha rapidinho, mostrar para vocês. Franqueado, gerente, não precisa entrar em custo nenhum, tá? Não precisa entrar em custo, não. Se quiser fazer até grosseiro, vocês podem pegar uma folha de caderno, uma caneta e colocar. Uma Nutella tem 18 gramas, vou passar para a minha equipe. Uma colher bailarina de tal insumo tem isso de grama. E passar para a equipe e treinar depois, para a equipe ficar craque. Ok? O que eu tinha a passar para vocês era isso, turma. O treinamento de hoje, ele é rápido mesmo, ele normalmente tende a ser mais rápido do que os outros, tá? Ontem eu passei um pouquinho do horário, hoje eu acabei compensando aqui, acabando um pouquinho mais cedo. Mas o que eu quero desejar para vocês é sucesso, tá ok? Coloquem em prática tudo que eu falei, que eu tenho certeza que vai dar certo. Franqueado, gerente, eu estou à disposição. Eu estou à disposição de vocês aí para o que vocês precisarem, tá? Se vocês precisarem se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar no meu WhatsApp, no e-mail que eu mandei para vocês na loja, lá no final do e-mail tem a minha assinatura. Vocês podem pegar o meu número lá e ligar para mim, conversar comigo. Eu estou sempre à disposição, ok? Eu só não vou compartilhar o meu número aqui no chat, porque imagine só, todos os atendentes me ligando, me chamando, mandando mensagem para mim, eu não teria tempo hábil para poder responder todos. Mas franqueado, gerente, vocês têm acesso, vocês podem me ligar qualquer hora que for, que eu estou inteiramente à disposição para ajudá-lo, tá bom? Bom, gente, beijão no coração de vocês, bom trabalho. As perguntas aqui o Vitor acabou respondendo todas, aqui ninguém ficou com falta de respostas. Então, bom trabalho para todos e até a próxima, gente. Tchau, tchau.